paz. O momento que a gente estamos vivendo é um momento, eu acredito, já falei com alguns irmãos e torno a repetir, o momento que a gente está vivendo hoje é um momento crucial, é um momento importantíssimo. Porque é nos momentos como esse, Ivan, que o Senhor ele nos prova para ver o nível de compromisso que a gente tem para com o Senhor. Não estou falando compromisso de vir para a igreja só. Estou falando o nível de compromisso particular de cada um. Às vezes é um pouco chato, Ivan. A gente acostumado com aqui não, tá? Que aqui ainda tem poucas pessoas. Mas lá embaixo tinha cerca de 200 pessoas. 200 pessoas, os irmãos orando, louvando a Deus. Era uma alegria imensa, mas com a mesma alegria que eu louvava lá embaixo na Major Capitu, eu louvo com os irmãos aqui, louvo em casa. Às vezes minha esposa diz assim: Marquinhos, fala mais baixo, eu quero ouvir aqui alguma coisa. E eu louvando em casa. Mas enfim, para começar o culto de adoração que a gente presta ao Senhor, eu queria começar com Salmos 1, que vai falar o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo que faz prosperará. Não é assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, e pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A gente vê nesses salmos aqui, que é mais do que feliz um homem que não dá ouvidos ao que o mundo tem a oferecer. Quando a gente não precisa de tanto esforço, irmão Elias, para a gente ver os maus conselhos que os homens ou mulheres dão nos dias atuais. Vamos supor, exemplo, se tem um casal brigado com o cônjuge, e às vezes, nesses momentos de briga, alguns querem abrir o coração, não é isso? Querem só abrir o coração, mas se abrem com a pessoa errada. E os conselhos que às vezes essa pessoa dá, pode ser que haja uma separação num casamento. No mundo atual em que a gente vive, não precisa a gente andar muito. Eu acredito que todo mundo aqui tem vizinho. E que se todo mundo tem vizinho, não precisa nem, sei lá, talvez até do lado da calçada tem vizinhos que... tu viste fulana? Fez isso com o marido, ou fez isso com fulano, fez isso com a esposa. Aí se junta aquela pessoa e fica falando mal das outras pessoas, escarnecendo. E às vezes, quando a gente abre brecha para o inimigo, dando ouvido para aquelas pessoas, a gente não está sendo justo diante aos olhos do Senhor. Nesse salmo, a gente vê que o pecado não está no comentário que a gente fala, mas sim no ouvido que a gente empresta. Não é isso? E nos dias de hoje, no dia de hoje, se tem algo que está em extinção, se chama a fidelidade. Muitas pessoas não têm fidelidade. Fidelidade. Quando a gente fala em fidelidade, a primeira coisa que vem na minha mente é
A primeira coisa que vem na minha mente é uma aliança entre duas partes. Concordam comigo? Fidelidade. Fidelidade vai falar sobre relacionamentos, seja ele conjugal ou seja ele amigável. Não é isso? Um pacto. Quando falamos em fidelidade, a primeira coisa que passa na minha mente é uma aliança entre duas partes, onde ambas as partes têm o dever de manter fiel a outra. Não é isso? Trazendo para o lado matrimonial, eu tenho o dever de amar a minha mulher, de respeitar a minha mulher. Por quê? De não trair a minha mulher. Por quê? Porque diante de Deus, a gente fizemos um pacto, um laço, uma aliança para com o Senhor. Lá em Lamentações, Aslan, teria como tu ficar aqui, ou tu estás ocupadaço? Para tu abrir aqui em Lamentações, peraí, rapidão. Lamentações, cadê? Cadê? Lamentações, deixa eu ver o verso. Lamentações 3, 22 ao 23. Lamentações 3. Do 22 ao 23. É bom aqui porque a gente lê em apenas uma versão. Do 22 ao 23. Dá 2 cliques. Do 22. Do 22 ao 22. Aperta lá. Amém. Aleluia. Vai dizer o seguinte. Lamentações de Jeremias. Eita, desculpa. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. 23, passa aí, por favor. Dois cliques. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Até aí. Lamentações. Quem escreveu o livro de Lamentações foi Jeremias. Quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia, Deus levantou um profeta chamado Jeremias, entre os vários profetas, né? Para mostrar ao povo hebreu que eles estavam passando aquilo não porque Deus era ruim, mas pela consequência da infidelidade do povo hebreu para com o nosso Senhor. E o povo estava exilado na Babilônia. Ou seja, Deus permitiu com que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ordenasse que lá em Israel tivesse a invasão e que o povo fosse levado cativo. Marquinhos, por que é que aquele povo foram cativo? Porque aquele povo, lá, quando saíram do Êxodo, quando saíram do Egito, lembram que Deus chamou Moisés e entregou as tábuas dos 10 mandamentos para que ele mostrasse para o povo e o povo seguisse. Deus fez uma aliança com aquele povo. E dentre aquela aliança, tinha algo específico que não era para adorarem a outro Deus. A gente já estudou aqui no momento passado, não me lembro qual foi o tempo, mas não foi num passado recente, de que a gente viu que alguns reis se casaram com povos estranhos, começaram a levantar um altar a Baal, e isso ficou impregnado no povo hebreu, não em todo o povo, mas uma grande parte ficou corrompida
e dando início, eles quebraram o pacto que eles fizeram para com Deus. Ou seja, a infidelidade daquele povo levou eles ao castigo que eles mesmos procuraram. Mas mesmo aquele povo, Aslan, estando exilado, passando por humilhações terríveis, passando por várias humilhações, Deus ainda estava fiel ao seu povo. Mesmo uma geração incrédula, o Senhor manteve a sua fidelidade. Porque a fidelidade, ele fala demais com o caráter de cada pessoa. E no Antigo Testamento, a gente vê vários exemplos e vários exemplos de fidelidade e de infidelidade. A gente viu agora que o povo foram infiel com o Senhor. Quebraram a fidelidade. Mas eu coloquei cinco pessoas que não deixaram de ser fiel ao Senhor, mesmo diante de situações que foi forçado ao extremo. A primeira pessoa que veio na minha mente foi Abraão. Abraão ouve a voz do Senhor. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão segue, arrisca, sai da sua nação e vai para onde o Senhor mostrara. E não bastava esse nível de fidelidade de Abraão. O Senhor ainda ele apertou mais um pouquinho na vida de Abraão, ao ponto de prometer um filho, o filho da promessa, Isaac. O Senhor pegou e disse: não estou satisfeito. Eu vou provar Abraão agora, ainda. O sair foi só o pontapé inicial. Vamos ver agora sim se ele é fiel a mim, se ele tem um coração com fidelidade a mim, com obediência a mim, no que ele mais ama. No filho dele. Abraão, fica imaginando Abraão ouvindo o que o Senhor falou no coração dele para ele subir a montanha e tal. Ele levou Isaac, o jumentinho, a lenha, preparou o altar. Ivan, fica imaginando a gente como pai, como pais. Abraão deitando Isaac no altar, estava prestes a sacrificar o próprio filho. Vê só, meus irmãos, o tamanho da fidelidade que Abraão tinha para com o nosso Deus. Eu mesmo, sendo bem sincero, eu não teria esse nível de fidelidade. Eu acredito que alguns irmãos aqui, todos os irmãos aqui também não tinham coragem de chegar e matar o seu próprio filho. E Abraão estava prestes a sacrificar Isaac. E o Senhor viu aquilo, se agradou e proveu o sacrifício na vida de Abraão. Viu que Abraão, de fato, ele estava sendo fiel a ele. Outro homem, profeta, com fidelidade extrema ao Senhor, foi o profeta Daniel. Daniel viveu na mesma época que Jeremias viveu. Estava exilado debaixo do jugo de algum rei. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi quem levou cativo a Babilônia os hebreus.
Mas na vida de Daniel não foi Nabucodonosor que provou-lo. Deus provou a fidelidade de Daniel através do rei Dário. A Bíblia vai falar em Daniel 6, no versículo 7, que os amigos de Daniel, ou os colegas, tinham inveja de Daniel, porque ele era um homem tão íntegro, irmão Elias, que não tinham o que achar nenhuma vírgulazinha faltando do lugar para acusar aquele homem. E eles, com a sua inveja, chegaram até o rei Dário, fizeram a cabeça do rei, para que o rei formulasse um decreto que proibisse qualquer um a orar ou fazer petições, seja a homens, sejam a deuses com D minúsculo, e se porventura alguns desses quebrassem essa regra, ou seja, orassem a Deus ou fizessem petições, ele deveria ser jogado na cova do leão. Quando Daniel ficou ciente da trama que aqueles homens fizeram contra ele, a Bíblia diz que Daniel subiu para o quarto, prostrou-se e orou. Cara, que nível de fidelidade, Ivan. Mesmo sabendo que a sua vida corria perigo. Daniel, prostrando-se, orou ao Senhor. E os seus amigos, entre aspas, viram Daniel orando e disse: pronto, a gente não achou uma vírgula lá, mas aqui a gente achou. Correram para o rei Dário e disseram: tem uma pessoa aí que quebrou teus mandamentos. E detalhe, tá? O rei, quando ele escreveu esse decreto, ele leu em público. E Daniel foi levado diante ao rei, e a Bíblia diz que o rei entristeceu-se. Porque Daniel, meu irmão, onde tem um homem cheio de Deus, o local pode ser contaminado da pior forma, mas quando um homem se posiciona fielmente diante do Senhor, diante da sociedade, vidas é alcançada, meus irmãos. E o rei, com o coração quebrantado, porque Daniel gostava muito de Daniel, atende, mesmo com o coração querendo não condenar Daniel à morte. E o rei pega e ordena que os seus guardas lançassem Daniel à morte, Daniel na cova do leão. E Daniel, dentro daquele local, que os leões, eu acredito que não era só um, os leões estavam, orou ao Senhor, e o Senhor fez os leões jejuar, meu irmão. Isso demonstra um nível de intimidade que Daniel tinha para com Deus. A gente só sabe, meu irmão, a dimensão da fidelidade que um homem ou uma mulher tem com Deus quando chega os momentos de provações, de tentações, de arroxo. Às vezes, algumas pessoas pensam em desistir da caminhada, pensando que o problema está entre os irmãos. Algumas pessoas tentam justificar o motivo da infidelidade que ele tem em quem está ministrando, de quem está louvando. Ah, porque fulano não fez isso, ah, porque ciclano não fez aquilo, ah, não, só eu que sou fiel. Cara, se a gente somos fiel aqui na igreja, é o reflexo do que a gente vive nas nossas casas. E a gente vê que, voltando aqui para Daniel, a gente vê que o rei lança Daniel na cova dos leões e Daniel ele ora ao Senhor e o Senhor fecha a boca daqueles leões. E quando é no outro dia, o rei corre para ver Daniel e ver que o Senhor
fez um milagre na vida de Daniel e manda-o tirá-lo depressa de lá de dentro e jogarem os acusadores deles no meio dos leões, e os leões, um lanche as lãs. A gente vê que mesmo diante da situação extremamente difícil que Daniel passava, ele se manteve fiel, se manteve íntegro ao Senhor. E o terceiro caso, e o último, para a gente pular para a outra parte, é o de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, me perdoem, minha garganta, ainda não estou legal da minha garganta. Mas, eis-me aqui, Senhor. A gente vê que Sadraque, Mesaque e Abednego viviam na mesma época de Daniel e foi provado, voltando, porque a gente sabe que a gente só é aprovado diante do Senhor quando provas vêm. A mesma coisa na escola. Eu estou estudando, chega no final do ano, tem as atividades, tem a prova para a gente fazer, não é isso? E depois a avaliação. Da mesma forma, é a nossa prova. Às vezes, a gente somos provado pelo Senhor para ver se o Senhor nos mostrar o nosso nível de fidelidade a Ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Por quê? Porque eles, do mesmo nível que Daniel tinha fidelidade a ele, a Deus, eles mantiveram a mesma fidelidade. Porém, no momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados, o rei Nabucodonosor faz um decreto, outro decreto, dizendo que quem diante aquele povo que estava diante dele não se ajoelhasse, iria ser lançado na fornalha ardente. Enquanto os músicos tocavam, alguém de lá vai e faz um apelo para os outros se ajoelhar perante a estátua de Nabucodonosor. E ainda eles falam: quem não se ajoelhar, quem não adorá-lo, nem queimá-lo incenso, nem queimar incenso para a estátua do rei Nabucodonosor, será lançado na fornalha de fogo. E a gente vê esses três homens de Deus. Fica imaginando, Aslan, a Babilônia era um império muito grande, cara, muito grande da época. Fica imaginando eu, dentro da cidade, aquele pátio grandaço, grandesco, grandão. E o cara pegou e os músicos tocando e o povo tudo se ajoelhou, só ficou 3 camaradas em pé. Diante de quem supostamente tinha o poder de matar ou de dar a vida. Permitir com que ele vivesse. E os 3 homens permaneceram em pé. E Nabucodonosor, junto com aquele pessoal ali da sua alta cúpula, tiveram aquilo como uma afronta enorme, irmão Elias. Como é que Nabucodonosor, palavras de Nabucodonosor, tá? Como é que eu, rei, Nabucodonosor, ordeno, eu não peço, eu ordeno, para que todos aqui se ajoelhem, mostro ainda a consequência da desobediência a mim, que é a morte, como esses 3 aí, ó, como esses 3 hebreus aí, ousam me afrontar. Manda aquecer a fornalha. Tome lenha, irmão, tome lenha, igual uma padaria. Tome lenha, quando a chama estava lá em cima. Agora joga tudo, amarraram e jogaram. Jogaram os 3.
E a Bíblia diz que diante daquele fogo, os 3 jovens ali dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo não o consumia. E um quarto homem estavam com ele. Meus irmãos, diante de pressão, é que a gente demonstramos o nosso nível de fidelidade para com o Senhor. E esses 3 homens preferiram acreditar fielmente no Senhor, acreditar que, mesmo que eles morressem, eles estariam sendo fiel ao Senhor. E o rei ficou admirado. Nossa, como assim? A gente não jogou 3? Por que tem 4 ali dentro? E a Bíblia diz que um era o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem no Novo Testamento? Nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que eles, perplexos, não acreditaram, meu irmão. Não, tem alguma coisa acontecendo com esse fogo. Ou com esses homens. E quem tocou fogo disse, eu vou botar a mão para ver. E quando botou a mão, queimou-se. A gente vê, meus irmãos, que diante, como se diz aquele ditado, entre a cruz e a espada, é que a gente demonstramos a fidelidade a Deus. E a gente vê que, mesmo diante da dificuldade daquele povo, Abraão, Daniel e esses 3, a gente vê que a fé daqueles homens não estava firmado na multidão. Vocês perceberam que todos os 5, né? Todos os 5 estavam só. Então, na nossa vida, isso traz um simbolismo muito grande. Trazendo para a nossa vida espiritual, é fácil louvar, adorar aqui. Difícil, irmã, é a gente louvar, adorar, ser fiel, ser grato no nosso lar, no nosso trabalho. Porque quando a gente está em público, Ivan, é muito fácil a gente tentar mascarar nossa adoração, nosso louvor a Deus. Mas Deus, Ele olha e Ele enxerga no fundo do nosso coração. Ele enxerga o nível de fidelidade, Verônica, que eu, você, que Maia, que todos os irmãos têm com Ele, no particular. E fidelidade não se trata de momentos de pico de eita, meu irmão, estou por cima da fé, eu estou tão tranquilo. Não se trata de estar em cima ou embaixo em momentos como a vida do crente é uma roda gigante, não é isso? Uma hora a gente está animadaço, outra hora a gente está um pouco para baixo. Não, eu não falo de fidelidade nesses momentos só de que o crente está lá em cima espiritualmente. Eu falo de fidelidade quando a gente está lá embaixo, sozinho. E falando em fidelidade, se a gente trazer para o mundo atual, a fidelidade no mundo atual tá escassa, meu irmão. É de contar nos dedos as pessoas que são fiel. Estou falando não para com Deus, tá? Estou falando fidelidade entre nós mesmos. Não entre nós, assim. No geral. Fidelidade hoje, no mundo de hoje, o ser humano, desde o Éden, quando Adão caiu, ao invés do homem fazer isso aqui, ó, voltar ao eixo e fazer isso aqui, a humanidade fez isso aqui, ó. Pecado, 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 estagnou. Hoje, o que é que chama mais a atenção, meus irmãos? Sendo bem sincero, é um homem que defende seus valores, seus princípios, tratando o errado como errado e o certo como certo. Ou as pessoas que estão escancaradas aí para a imoralidade.
o Brasil o Brasil mesmo, a gente está no Brasil, o Brasil tem demonstrado que quanto menos roupa para essas mulheres vulgar no mundo, mais o ego delas estão lá em cima. Não é isso? Hoje em dia a gente vê vídeos aí, eu posso dizer, pornografias. Hoje em dia a gente vê pornografia na nossa TV. Se passa um comercial de um funkeiro ou qualquer coisa, é aquele desastre. Não é isso? Não precisa nem sair de casa para a gente observar essas coisas. E a gente vê que a infidelidade do povo, da humanidade, vem nessa decadência, infidelidade de lá de Adão até nos dias de hoje. Meus irmãos, se existe ou existir uma geração mais pior do que essa, não sei não, sério mesmo, acredito que não sei, pode ser que tenha mais não sei quantos anos daqui para frente, quem sou eu ousar dizer quando é que dá a data para a volta do Senhor, mas tudo indica, com fortes sinais acontecendo aí, que o Senhor está prestes a voltar, pouquinho tempo. Mas enfim, numa geração como dessa que a gente está vivendo, a geração atual, está difícil demais achar pessoas fiéis. Que dirá na próxima geração? Mas enfim, o Senhor, Ele nos chama a ser fiel. A gente sabe que os exemplos do pessoal em geral não é exemplos a ser seguido. O exemplo a ser seguido é o exemplo desses 5 homens que, mesmo diante as situações que o estreito do Jeová, como alguns falam, é quem destaca o nível de fidelidade e integridade. E o exemplo a ser seguido é o exemplo do Supremo da fidelidade, que é Jesus Cristo. Vejamos o que a Bíblia diz. Pode deixar, Aslan, que eu vejo aqui. Em Apocalipse 1. Deixa eu colocar aqui, porque os irmãos veem aí, né? Apocalipse 1, deixa eu ver só o verso aqui. 5. Da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. O exemplo que devemos seguir é o exemplo de Jesus Cristo, porque Ele é fiel. Lembra que a gente está falando de fidelidade? Em Tessalonicense, se eu estou enganado, é Filipense, vai falar que e às vezes, meus irmãos, a gente se acha no dever, irmão Elias, de não querer se humilhar para pedir perdão a um irmão na hora que errou, que a gente mesmo errou, ou se algum irmão errou com a gente tem esse lema: ah não, quem errou foi ele, então ele que veio me pedir desculpa. Se a gente seguir o exemplo de Cristo, Ele nos convida a dar o primeiro passo, a ser perdoador aos nossos inimigos, a orar por quem nos persegue, a amar quem não nos ama, perdoar aqueles que têm algo contra nós. O cristianismo, ele nos confronta de uma tal forma que, a partir do momento em que a gente começa a obedecer o seu chamado a perdoar a quem nos ofende, abençoar, irmão Elias, quem nos amaldiçoa, a orar por quem nos persegue, a Bíblia diz que isso amontoará brasas vivas em sua cabeça.
Brasa viva, que eu digo que a Bíblia se refere, é pensamento. Oxi, como assim? Eu dei uma porrada no irmão Elias, o irmão Elias pegou e me perdoou. Disse, não, meu irmão, fique em paz. Foi no momento da sua ira. Fique em paz, estou orando por você. Como é que fica o pensamento de um homem ou uma mulher quando alguém que ele fez mal não retribui com a mesma moeda? O amor de Cristo, ele nos confronta e ele nos chama a viver a sua humildade, a sua mansidão. Amém? Jesus demonstrou a fidelidade total em cumprir a sua missão que o Pai lhe confiou. Desde o início, ele sabia que a sua vida culminaria na cruz, mas mesmo assim permaneceu firme em seu propósito, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Jesus ele tinha a plena certeza de que ele iria sofrer o que ele sofreu, dele ser esbofeteado, dele ser cuspido. Alguém vendaria ele, dando uma porrada com um caniço na cabeça dele. Ele tinha a certeza de que tudo aquilo que ele estava passando era necessário para que o homem houvesse a fidelidade novamente com Deus através do sangue de Jesus. Amém? O próprio Jesus declarou. Jesus, ele sabia da sua missão. Ele sabia que ele teria que cumprir aquilo, porque isso foi o papel que Jesus tinha para reconciliar a humanidade pecadora com Deus santo. E a Bíblia vai dizer que aonde há pecado, Deus não habita ali. E a Bíblia diz que Jesus se tornou maldito por nossa causa. E nisso criou uma ponte que liga o homem para com Deus, a humanidade para com Deus. E Jesus, ele sabia, mas assim como eu e assim como você tem vontades, não foi diferente, tá? Na vida de Jesus. Jesus, ele tinha vontade. Jesus, quando ele sobe ali no Getsêmani e pede para seus irmãos ali vigiarem, porque ele ia orar. A agonia de Jesus era tão grande, meu irmão, que a Bíblia diz que ele suou sangue. E a Bíblia diz também que quando Jesus orava ao Pai, dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E voltou e não teve resposta. Achou os discípulos dormindo e voltou outra vez. Pai, a primeira vez ele pediu que, se possível, afasta de mim esse cálice. Na segunda vez, quando ele voltou, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja assim como eu quero, seja assim como o Senhor quer. E voltou, achou os discípulos dormindo de novo. Voltou outra vez. E nisso, ele entregou a vida para o Senhor, entregou tudo na mão do Senhor, de Deus. Me fugiu a terceira parte da minha mente agora, isso aqui me fugiu. Mas enfim, ele pega e vê que a vontade de Deus era que ele passasse por aquele período, irmão Elias, de cruz. E o Senhor foi obediente até a morte. A fidelidade... E Jesus declarou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, a vontade, a comida que Jesus comia era fazer a vontade de Deus. Isso apontava para a cruz. Alguns veem a morte como estágio final, mas a gente que é cristão enxerga a morte como o começo de tudo.
porque a gente temos a plena certeza de que quem está em Cristo ressuscitará no último dia. Amém? A sua fidelidade, a fidelidade de Jesus não se manifestou apenas nos grandes momentos, como a sua morte na cruz, mas em cada aspecto da sua vida e ministério. Sua obediência foi perfeita, expressa em submissão à humanidade. Então, já chegando ao fim, tá, meus irmãos? Me aguentem aí um pouquinho, que estou já finalizando. O chamado à nossa fidelidade, isso é a última parte, tá? Os exemplos de Abraão, Daniel e seus amigos e o próprio Cristo nos mostram que a verdadeira fidelidade se revela nas escolhas diárias e nas provas da vida. Ser fiel a Deus é permanecer firme mesmo quando tudo parece contrário e confiar quando não se entende e obedecer mesmo quando dói. A gente tem que ser fiel ao Senhor nos momentos difíceis da nossa vida. E a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. Amém? Jesus foi fiel, como a gente leu aqui, Jesus foi fiel até o fim, mesmo aquilo causando dor física. E alguns, não sei se é teólogo, acho que é teólogo, Ivan vai me ajudar aí no termo, que eu não sei se é teólogo, mas afirmam, arqueólogos, dizem que Jesus, a gente sempre foi doutrinado desde a infância, às vezes a gente passa pelo coisa e vê um quadro pendurado, Jesus pendurado com os pregos aqui na palma da mão, né? Não foi na palma da mão, tá? Alguns, não sei se é arqueólogo que fala, dizem que os pregos de Jesus foram no punho dele aqui, ó, no pulso. O peso de Jesus, se fosse aqui, ó, a mão não sustentaria o peso dele e ele arriava. Aqui já causa uma dor terrível. Imagina no pulso, irmão Elias. Sangue jorrando. Nos pés também, tá? Nos quadros que a gente via na casa da nossa avó, dos nossos parentes, diziam que era aqui no peito do pé, né? Os estudiosos afirmam que era não tem esse negocinho aqui, ó, do nervo do pé? Entra nesse coisinho aqui assim, ó. Isso, era cravado no osso, ou era no osso ou era no nervo. E era um meio que fosse assim, tá? Tipo, um do lado e outro do outro. E isso causava uma dor enorme. E Jesus ficava nessa aqui, ó. Aqui, quando cansava, porque os pés cansavam, né? Por conta das coisas, se abaixava. No que se abaixava, os pulmões comprimia assim, ó. Se esmagava. Gerava falta de ar. Se levantava, sentia dor. E ficava nesse vem e volta, vem e volta, vem e volta. Até o momento em que a ira do Senhor estava sobre ele, no momento de cruz. E ele abre a sua boca e diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? No hebraico vai falar o seguinte, né, Ivan? Em algumas traduções tem dizendo Eli, Eli, lama sabachthani, que significa isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento o Senhor estava cheio de pecado, estava com o meu pecado, estava com o seu pecado, estava com o pecado das pessoas que irão nascer sobre ele. Por isso, houve essa separação entre Deus e Jesus. Acredito eu que a maior dor que Jesus sentiu não foi os pregos cravados no pulso, nem nos pés, foi ser separado de Deus. Mas mesmo assim, ele foi fiel até a morte. O Senhor, ele nos convida, meus irmãos, a ser fiel a Ele, nas provações, nos arroxos. Não só ser fiel a Ele nos momentos fáceis da vida. O Senhor, ele nos convida a participar da sua fidelidade, irmão Elias. A Bíblia vai dizer,
fala também sobre isso. Eu peguei um gancho aqui, mas não está aqui, vem na minha mente agora. Elias foi fiel ao Senhor. Elias foi fiel, Enoque foi fiel. Mas teve momento na vida de Elias que ele teve que ir para a caverna. Não era por conta dos profetas de Baal, não era por conta das perseguições que aquele povo ali passava, mas através de uma mulher. Mas mesmo assim, Deus sustentou Elias, enviando corvos para o alimentar, fazendo com aquele riacho saciasse a sede dele. Mas teve uma hora que o Senhor falou a Elias, os corvos pararam de trazer alimento, o riacho secou. Era como se o Senhor estivesse falando, Verônica, para Elias, para o profeta. Está vendo nesse momento, Elias, tu passasse aí de arroz? Está vendo, Elias, no momento que tu passasse de arroz? Eu provi o teu alimento, eu saciei a tua sede. Eu estou te provando para depois, para algo maior ser chegado até ti, para eu te achar aprovado diante de mim. E Elias sai de lá e depois a Bíblia vai dizer que Elias subiu na carruagem de fogo e foi arrebatado. Olha o nível de fidelidade, meus irmãos. O homem não morreu, foi fiel ao Senhor até o fim. Até o fim não, que não teve fim, tá? Para a vida de Elias não teve fim. Mas enfim, é esse nível de fidelidade que o Senhor ele busca no meu coração, no coração dos irmãos. E enfim, chegando para a reta final, Deus continua procurando corações fiéis, pessoas que assim como esses servos que foram citados aqui, que o coloquem acima de tudo, e assim como ele os honrou, também Deus honrará aqueles que permanecerem firmes em seu amor e lealdade a ele. E sobre essas coisas que eu falei, eu tirei 3 lições. 3 lições de Deus em nossa vida. Primeira lição: a fidelidade de Deus é infinita e renovada a cada manhã. Lembra de Lamentações? Mesmo quando aquele povo estava cativo por quebra de fidelidade ao Senhor, o Senhor continuou ainda honrando. Por quê? Porque não se tratava daqueles pecadores, se tratava da aliança que Deus, que Ele mesmo tinha feito com aquela nação. Fidelidade. Segunda lição: a fidelidade a fidelidade é provada nas dificuldades. Nossa fidelidade é genuína quando escolhemos obedecer a Deus mesmo sem entender o porquê. Abraão não entendia o porquê e teria que sacrificar o filho dele. Mas mesmo assim, ele se manteve fiel a Deus. Mesmo assim, mesmo ele amando o filho dele com um amor que não dá para descrever, esse amor que ele tinha para o filho dele, o amor que ele tinha por Deus, na verdade, era maior do que ele tinha para com o filho. Porque ele sabia que da mesma forma que Deus proveu a mulher dele dar à luz, mesmo sendo estéril, aos 90 e tarará de ano, Abraão também tinha certeza de que Deus iria prover o cordeiro para ser sacrificado. Então, quando a gente se dispõe, meus irmãos, a manter a nossa fidelidade com o Senhor, Ele já está cuidando, mesmo sem a gente sem entender, meus irmãos. Amém? Terceira lição: Cristo é o nosso modelo supremo de fidelidade. Ser fiel é seguir o exemplo de Cristo, viver com propósito, submissão e amor incondicional ao Pai. E conclusão: Deus continua sendo o mesmo, fiel, misericordioso e digno de confiança. A verdadeira resposta à sua fidelidade é uma vida de constância, lealdade e obediência. Assim como ele honrou Abraão, Daniel
e os outros 3, e os que o amam também nos honrará quando permanecermos firmes, quando o tempo parece difícil. Amém?